Olá a todos, meu nome é Alexandre e eu sou professor da disciplina do uso da linguagem R, que é ministrada dentro do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. E nós vamos falar nessa aula sobre funções matemáticas. Então, eu vou tentar mostrar para vocês esses slides com as linhas de código e com o resultado do R dessas linhas de código, mas também eu vou mostrar às vezes o próprio código sendo processado no R. Então, vou misturar um pouco aqui essas duas formas de apresentar esse conteúdo. O básico para a gente aqui são linhas de código que estão rodando. No slide também são linhas de código, então o slide ele é feito, processado junto com o código que está ali dentro. A nossa aula, então, é sobre funções matemáticas e a gente pode usar o R como uma calculadora muito poderosa. Então, principalmente porque a gente consegue trabalhar com vetores, ou seja, a gente opera ao mesmo tempo todos os elementos que estão ali naquele vetor, independente do tamanho dele. E quero focar no final dessa aula com a distribuição de probabilidades, mostrando que o R tem funcionalidades que são muito interessantes para o estudo de probabilidades. Bom, primeira coisa, a gente tem essas palavras reservadas. Então, se a gente faz uma operação simples, como por exemplo, menos 5 dividido por zero, que é uma operação que algebricamente não é factível, o R nos retorna menos infinito. Por que menos infinito? Porque ele considera que esse valor zero aqui é um valor muito pequeno, próximo a zero, mas que não é, e isso retorna um valor que é o menos infinito. E o menos infinito a gente consegue operar, ou infinito ou menos infinito. Aqui a gente está pegando um número muito grande e dividindo por infinito, e o resultado dessa operação é zero. Uma outra palavra reservada é o not a number, então NaN. Então se a gente pede a raiz quadrada de menos 1, essa raiz quadrada ela não existe no escopo dos números reais, e o que a gente tem como retorno do R é o NaN. Então a gente pode operar essas palavras reservadas, elas são indefinidas, mas elas retornam, por exemplo, not available, que seria um dado faltante. Qualquer operação que você faça com dado faltante, ela retorna para você que ali é um dado faltante. E a mesma coisa por not a number. Qualquer operação que você faz com not a number, ele retorna not a number. A gente já viu que as palavras reservadas true e false, e elas podem ser operadas porque elas representam algebricamente o valor 1 e valor 0. Então true é 1 e falso é 0. A gente pode operar essas palavras também. E a gente viu também na primeira aula introdutória que a gente pode operar os objetos. A gente não precisa operar diretamente os valores. Então os valores eles podem ser atribuídos a objetos. Esses objetos são armazenados na nossa seção do R. Então se a gente criou um objeto, ela está na nossa área de trabalho, nosso workspace, e se ele está no nosso workspace, esses valores, a gente pode operá-los. Então aqui a gente construiu alguns objetos com alguns valores guardados dentro deles, e depois a gente pediu para olhar alguns desses objetos. Se olhar os objetos que estão lá listados na nossa área de trabalho, a gente vai ver que esses objetos que foram criados estão aqui, A, B e C. E se eles são objetos da classe numérica, a gente pode operá-los também. Então aqui eu estou fazendo uma operação multiplicando A por B e dividindo por C, e esse é o valor resultante dessa operação. Nós já tínhamos visto essas informações e eu queria mostrar para vocês algumas outras características importantes e funções importantes para a gente trabalhar com vetores. Eu queria primeiro mostrar como a gente cria os vetores. A gente viu uma maneira de criar os vetores, então o carro-chefe para criar vetores é a função de combinar ou concatenar. Então o Czinho aqui, ele funciona para colocar em ordem esses elementos que estão aqui. Então podem ser números, podem ser caracteres, e a gente junta esses elementos num único objeto.
E a partir desse momento esse objeto tem mais do que uma posição, né? Tem várias posições. Então os outros objetos que a gente construiu no início dessas aulas são objetos, que são vetores também, mas com uma única posição. Aqui a gente, por exemplo, está criando um objeto que tem 4 posições. Se a gente pede para olhar ele, ele nos retorna esses 4 valores. Aqui também a gente está pedindo para o R mostrar para a gente o valor de 1 a 4 numa sequência de números inteiros. Então, o 2 pontos, ele é uma função que faz sequências de intervalos inteiros, intervalos de 1. Então, tudo que você pedir para os 2 pontos, tudo que você colocar o valor inicial e o valor final, ele vai construir uma sequência com intervalos de 1, que vai desse valor até esse valor. Então aqui a gente está construindo a sequência de 1 a 4, que vai ser a mesma sequência que está aqui construída pelo combinar. Se a gente pede um valor e pede para chegar até um outro valor, ele vai tentar fazer essa sequência em intervalos de 1. Então aqui é o π, e que é esse primeiro valor que está aqui. E depois ele fez uma sequência que, qual que é a sequência? É π mais 1 e π mais 2. Π mais 3 ele não faz porque já extrapola esse limite que foi colocado aqui para a função, que vão de um valor maior a um valor menor. E nesse caso, veja como funciona, ele vai de 6 em intervalos de 1 até chegar ao mais próximo possível do valor de π, sem nunca ultrapassar esse valor. Então, no final das contas, ele vai até o 4. Existem várias operações que são possíveis, por exemplo, só faz intervalos de 1, mas você pode multiplicar isso por 2. Então, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo uma sequência de 1 a 4 e multiplicando essa sequência de 1 a 4 em intervalos de 1 por 2. Então, no final, você tem sequências de intervalos de 2. É uma função que se presta para a gente fazer sequência, mas existe uma função que é mais genérica do que essa função de 2 pontos, que é a função de sequências. Então eu posso pedir para fazer uma sequência que vai de um valor até um outro valor. Então the from é um argumento e to, que é o segundo argumento. E se eu fizer só com esses 2 argumentos, ele vai fazer intervalos de números inteiros, intervalos de 1. Então aqui ele vai fazer intervalos de 1 a 4, assim como a gente fez nas outras linhas de códigos anteriores. Mas eu posso fazer sequências com intervalos quaisquer. Então aqui eu tenho a mesma sequência que vai de 1 a 4, só que o intervalo entre os valores é de meio. Então aqui a gente tem o resultado dessa sequência e os intervalos de meio. E eu posso pedir para fazer sequência não pelo valor do intervalo, mas pelo número de valores que eu quero na minha sequência. Então aqui eu estou dizendo, faço uma sequência que vai de 1 a 4 e eu quero 6 elementos nessa sequência. Então ele vai englobar o 1 e o 4 como os limites dessa sequência e vai dividir o resto em mais 4 elementos para compor os 6 elementos da sequência. Então esse é o argumento length.out. Aqui a gente colocou só length, porque aqui a gente está obedecendo uma das regras, que é utilizar os argumentos do R, que você pode usar o nome simplificado do argumento. Então você não precisa aqui colocar length.out, se você colocar só len, ele vai funcionar também. Então, para fazer sequências em geral, a gente usa a função sec. E tem mais uma função que se presta muito para a gente criar os vetores, que é a função de reproduzir valores. Então, se a gente tem lá um vetor já, ou se a gente tem um valor que a gente quer reproduzir muitas vezes, a gente pode usar essa função que faz a reprodução dos elementos que estão colocados aqui na primeira posição. E a gente pode pedir, por exemplo, para ele repetir cada um dos elementos tantas vezes. Então, aqui vai repetir o que foi colocado aqui 3 vezes. Então, 5, 3 vezes. Se eu colocar uma sequência que vai de 1 a 5, ele vai pegar a sequência e vai repetir a sequência 3 vezes. Então, 1 a 5, 1 a 5 e 1 a 5. Tá bom? E a gente pode pedir para ele repetir os elementos de um vetor, cada um algumas vezes. Então, isso aqui é um outro argumento dessa função, que é repita cada elemento esse número de vezes. Então, reproduz
1 3 vezes, 2 3 vezes, 3 3 vezes e assim por diante. E a gente pode fazer coisas muito interessantes com essa sequência. Então, se você fica muito tempo digitando valores, você não precisa digitar padrões repetidos, porque a gente consegue fazer coisas bastante interessantes só com essas poucas funções que eu apresentei aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tenho lá uma coluna de valores de cores, que são amarelo, vermelho e azul, por exemplo, e eu tenho o amarelo sendo repetido 3 vezes, o vermelho sendo repetido 4 vezes, o azul sendo repetido 5 vezes nessa coluna, eu posso simplesmente fazer isso com essa linha de comando aqui. Então eu peguei um vetor que tem essas cores e disse para ele quantas vezes cada um dos elementos eu quero repetir. Então aqui amarelo 3 vezes, vermelho 4 vezes e azul 5 vezes. Posso combinar vetores, isso a gente já fez na aula introdutória também, né? Então a função para combinar, ela combina também os vetores. E aqui eu estou combinando duas sequências. Eu fiz a sequência que vai de 1 a 10 em intervalos de meio, e depois eu juntei com a sequência que vai de 10 a 1 em intervalos de menos meio. Então ele vai de 10 a 9,5 e assim por diante até chegar em 1. Esse vetor que está aqui. Você não precisa de muito mais do que essas 3, 4 funções para criar vetores bastante complexos. E uma característica importante de muitas das funções matemáticas que a gente tem disponível no R é que elas são funções que são aplicadas a cada elemento do vetor. A gente diz que são funções vetorizadas, elas operam todos os elementos. Então, se eu criar uma sequência, por exemplo, aqui que vai de 1 a 10, e eu peço 11 elementos, então vai ter o valor 1 iniciando, o valor 10 finalizando, e eu vou ter mais 9 elementos de intervalos regulares entre esses dois valores, e é essa a sequência que a gente tem. E eu posso operar esse vetor depois, como eu estou fazendo aqui, eu estou exponenciando esses valores. Então, se eu exponencio esses valores, a função de exponenciação, ela vai pegar cada um dos elementos, exponenciar cada um dos elementos desse vetor, e esse é o resultado que eu tenho aqui, nesse vetor aqui mais embaixo. E eu posso pegar esse vetor que foi montado aqui, que é o exponencial desses valores, e posso, por exemplo, pedir o log deles. E se eu peço o log desses valores, o log desses valores são esses valores aqui, porque são funções inversas. Então, algumas funções matemáticas, vou falar de mais algumas poucas. A gente tem a função de combinação, então, se eu combinar 10 elementos 3 a 3, quais são as possibilidades de combinação que eu tenho? São 120 combinações. Então, essa é a função choose. Se eu pedir o fatorial, eu posso pedir o fatorial de vários valores, ela também é vetorizada, essa função, e ele faz o fatorial de 0, fatorial de 1, fatorial de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Na nossa disposição, um monte de ferramentas matemáticas para serem usadas no R, inclusive constantes. Então existe a constante π, por exemplo, e eu posso operar essa constante. Aqui eu estou fazendo o seno de meio π, que é o valor 1, resultado dessa operação. E temos outros descritores sintéticos que fazem a operação não em cada elemento do vetor, mas eles sintetizam a informação que está ali no vetor. Então, se eu pedir a média de um vetor, ele vai operar a média para todos os valores que estão ali. Então, pegou todos os valores do objeto V2 e tirou a média. Variância, a mesma coisa. Então, ele está pegando o valor de V2 e está calculando a variância que existe nesses valores. E algumas questões importantes relacionadas a essas operações é que, se você opera vetores de tamanhos iguais, a gente tem o princípio da equivalência, ou seja, a operação entre dois vetores de tamanhos iguais é que ele vai operar, fazer a operação algébrica que você está pedindo, nos elementos de cada um daqueles vetores indexados pela posição. Então, se eu tenho uma sequência que vai de 0 a 8, que está aqui, e tem uma outra
um outro vetor que tem esses valores aqui, ou seja, o vetor B é de mesmo tamanho do que o vetor A, mas aqui eu estou operando esses dois vetores de tamanhos iguais e tenho a operação dos elementos pelas suas posições. Isso é equivalência. Então, cada elemento de um vetor é operado com o elemento do outro vetor pela indexação da posição. Se os vetores têm tamanhos diferentes, o que a gente tem é a regra da ciclagem. Então aqui a gente tem uma sequência que vai de 1 a 10, são 10 elementos, e aqui eu tenho um vetor com só duas posições. Eu tenho o valor 1 e o valor 2. E eu posso operar esses dois vetores. O que ele fez nessa operação? Ele somou 1 com 1, 2 com 2, 1 com 3, 2 com 4, 1 com 5, 2 com 6 e assim por diante. Ciclou o vetor 2 5 vezes para conseguir fazer essa operação. E se os vetores são de tamanhos diferentes, mas um não é múltiplo do outro, essa operação, essa ciclagem, ela também acontece. O R cicla o vetor de menor tamanho até terminar o vetor de tamanho maior, e essa ciclagem ela não se completa com relação a todos os elementos do vetor menor. Então os elementos do vetor menor não são ciclados o mesmo número de vezes. E se isso acontece, a gente tem uma mensagem avisando para a gente: o vetor mais longo não é múltiplo do vetor de menor tamanho. Mas percebam que no caso anterior isso não aconteceu. Então aqui a gente fez a operação, os vetores têm tamanhos distintos e a gente não teve nenhuma mensagem de alerta. A gente não vai saber que isso aconteceu se a gente não estiver bastante atento para as características dos objetos que a gente está criando. De repente a gente não sabe que os vetores têm tamanhos distintos. Então eu queria ressaltar aqui alguns pontos que são importantes. Então as operações vetorizadas, todos os elementos são operados, então algumas funções têm essa característica, a maioria delas no R tem essa característica. Então log, exponencial, essas funções matemáticas básicas, elas operam todos os elementos. Algumas funções elas sintetizam a informação do nosso vetor ou extraem alguma informação do nosso vetor, por exemplo, o length está extraindo um atributo do vetor, o atributo de tamanho, ou retornam valores sintéticos, né? Então retornam alguma operação que sintetiza alguma característica dos valores que estão ali. Então você pode somar todos os elementos que estão ali, você pode tirar a média daqueles elementos. Isso são valores descritivos sintéticos do nosso vetor. A gente tem a regra da equivalência, está relacionada com a indexação dos vetores. As operações elas são de elementos de mesma posição, ou seja, com a mesma indexação. E temos a regra da ciclagem, quando a gente opera vetores de tamanhos distintos.